E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. De novo eu estou por aqui para a gente ter aquela conversa, para entender um pouco melhor a respeito do que acontece com os mercados financeiros. Nessa quinta-feira a gente tem uma sessão um pouco mais tranquila aqui no Brasil. O Bovespa está operando em alta desde o início do pregão e já está avançando aí perto de 1%. Com isso, o Bovespa ele vai melhor até do que as bolsas lá fora, Nos Estados Unidos e na Europa a gente vê um tom levemente positivo, mas ainda assim o Ibovespa tem um desempenho superior. Quando a gente olha para o mercado de câmbio também dá para ver uma tendência de alívio, o dólar à vista vai recuando e vai ficando abaixo dos R$ 5,30. Bom, em primeiro lugar, todo mundo lembra que na quarta-feira a gente teve uma sessão bastante pressionada, Ibovespa caiu mais de 1% e o dólar à vista saltou mais de 3%, então isso naturalmente abre espaço para alguma recuperação, mas eu acho interessante dar aí atenção para o fato de que os ativos domésticos eles estão tendo um desempenho melhor que os ativos internacionais. Vamos entender um pouco dessa diferença de comportamento. Em primeiro lugar, vamos lá para fora. Vamos entender o que é que está mexendo com as bolsas, com a dinâmica dos ativos internacionais. De certa maneira, a gente vê um clima mais tenso no exterior. Todo mundo está com medo da segunda onda do coronavírus. A gente vê as tensões entre Estados Unidos e China voltando a ficar um pouquinho mais pressionadas, um pouquinho mais tensas, e a gente também tem dados econômicos mais preocupantes nos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre caiu 5%, um dado que já era esperado pelos analistas, mas que ainda assim corrobora todo esse clima de impacto severo da pandemia sobre os Estados Unidos. Além disso, todo mundo espera que o segundo trimestre seja ainda pior. Portanto, por mais que seja um dado esperado, é um dado muito ruim. E, além disso, os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos continuam muito elevados, mais de 1 milhão de novos pedidos na semana passada, o que, é claro, é um ambiente muito pouco favorável à atividade nos Estados Unidos. Então, o mercado ele fica assim mais receoso. Apesar disso, como ontem foi um dia bastante negativo, então tem um certo espacinho aí para uma recuperação. Lá na Europa, a gente também teve uma notícia um pouco mais positiva, que foi aí o início de um projeto de compra de ativos por parte do Banco Central Europeu de países que não fazem parte da União Europeia, o que é aí uma iniciativa para uma recuperação do continente como um todo e não só do bloco econômico. Então as bolsas da Europa também conseguem sustentar aí um leve desempenho positivo, apesar aí desse clima mais pressionado, esse clima mais tenso que a gente tem no exterior. Dito isso, por que aqui no Brasil a gente vê o Ibovespa subindo com mais intensidade do que as bolsas globais? A gente tem que olhar para o mercado de juros. A resposta está no mercado de juros. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente teve duas informações bastante importantes para o mercado de juros e para o futuro da Selic. Em primeiro lugar, a gente teve o IPCA 15 do mês de junho, e o IPCA 15 mostrou aí praticamente uma estabilidade de preços, uma leve alta de 0,02%. Lembrando que em maio a gente já tinha tido uma queda de 0,58%, ou seja, o ambiente de pressão inflacionária ele é praticamente inexistente. Além disso, a gente também teve o relatório trimestral de inflação do Banco Central sendo divulgado nessa manhã, e ele mostra aí uma expectativa de que o IPCA vai fechar o ano de 2020 em 1,9%, o que é um patamar realmente bastante baixo, ou seja, são duas informações que se complementam e criam essa expectativa, criam esse cenário de baixa pressão inflacionária. Por que isso é importante? Porque com a inflação muito em baixa, todo mundo fica mais seguro ali na manutenção da Selic em patamares também muito pouco elevados, Lembrando que a Selic ela está nas mínimas históricas e o Banco Central até deixou espaço para mais um corte residual de 0,25 ponto na próxima reunião do Copom, ou seja, como a inflação está baixa, portanto a Selic deve também permanecer baixa por bastante tempo, as curvas de juros estão em queda e, claro, juros em baixa implicam em bolsa para cima, bolsa para o alto, afinal de contas, com a Selic em níveis muito pouco atraentes,
O rendimento das aplicações em renda fixa ele também acaba ficando muito pequeno, portanto há uma migração natural de recursos para a bolsa. Só finalizando, por que o dólar está em queda? Bom, ontem a gente teve uma alta muito expressiva do dólar, portanto, naturalmente, tem sim um espaço para correção, mas além disso, o Banco Central ele já fez leilões hoje e, portanto, isso acaba trazendo um certo alívio ao mercado e aí a gente vê o dólar em baixa, apesar desse prognóstico de juros também caindo. Bom, gente, vou continuar de olho em todo o comportamento do mercado e vou atualizando a situação minuto a minuto lá no seudinheiro.com. Convido todo mundo a acompanhar o comportamento tanto da bolsa quanto do dólar. Lá no Seu Dinheiro tem a cobertura completa, tá certo? Tchau, gente, um abraço e até amanhã.